Olá, nossa conversa de hoje é o que é uma intervenção pedagógica. Essa expressão intervenção pedagógica, ela é usada na educação infantil, é usada no ensino fundamental, é usada no ensino médio, por incrível que pareça, há muitos alunos no ensino médio com intervenções pedagógicas e hoje, com o processo de inclusão, nós temos garantias legais de intervenções pedagógicas, inclusive no ensino superior. E isso quer dizer que quanto mais passa o tempo, mais a intervenção pedagógica faz sentido, passa a fazer sentido e direciona a escola para o futuro dela. Qual é o futuro que eu estou falando? Da rota de aprendizagem. Ou seja, nós um dia teremos de fato o aluno estudando aquilo que ele pode estudar, não aquilo que a escola quer ensinar. Um dia, no mundo, nós iremos garantir esse direito a todos os cidadãos, o direito dele estudar e se dedicar àquilo que ele de fato tem potencial, tem capacidade, tem vontade, tem desejo. Porque, de maneira geral, a escola não respeita os limites do aluno. Os alunos precisam estudar tudo o que a escola quer. Por mais que você ache importante o aluno estudar também aquilo que ele não gosta, mas muitas vezes aquilo que o aluno não gosta também está relacionado à dificuldade biológica, à dificuldade de outros fatores e por isso ele não consegue aquele sucesso, aquele desenvolvimento esperado. De qualquer maneira, a expressão intervenção pedagógica, ela não é somente uma expressão usada no universo educativo. Hoje, quanto mais falamos de inclusão, mais falamos de intervenção pedagógica. A palavra pedagógica aqui, ela se direciona ao fato de que todo e qualquer ser humano, com ou sem deficiência, é capaz de aprender, desde que o processo pedagógico esteja correto e alinhado àquelas possibilidades que aquele homem, que aquela mulher, que aquele jovem, que aquela criança possuem. Portanto, intervenção pedagógica é uma expressão que pode ser da fono, que pode ser da terapeuta ocupacional, que pode ser da psicopedagoga, pode ser da psicóloga, pode ser da família e pode, deve, tem que ser da escola. Mas, por ser uma expressão e por ser uma prática a ser utilizada por diferentes atores sociais, por diferentes instituições sociais, muitas vezes ela acaba sendo banalizada. Intervenção pedagógica não é trazer qualquer coisa para qualquer aluno. Por isso que ali há pouco eu disse, a escola está caminhando cada vez mais para a identidade, a rota de aprendizagem de cada aluno. Se cada aluno tivesse a sua rota de aprendizagem, se cada aluno pudesse estudar aquilo que tem de interesse, se cada aluno pudesse se dedicar ao seu projeto de pesquisa, àquilo que vai instigando ele, talvez os resultados de aprendizagem no mundo inteiro fossem outros. Mas nós temos no Brasil BNCC, nós temos currículos, as escolas possuem currículos, sumário de livros, apostilas, livros didáticos e os conteúdos precisam ser cumpridos. De qualquer forma, quando estes conteúdos não conseguem ser absorvidos e desenvolvidos e ampliados pelos alunos, nós então chegamos com essa expressão, a intervenção pedagógica. Intervenção pedagógica, sob ponto de vista teórico, deveria ser toda prática educativa formalizada, instituída a partir de uma dificuldade localizada. Essa definição que eu trago, ela é importante porque a primeira coisa que eu preciso pensar para fazer uma intervenção pedagógica é: essa intervenção está associada a qual dificuldade? Eu não posso simplesmente ir trazendo intervenções se eu não tenho o objeto, se eu não tenho plasmado, cristalizado, onde é que essa intervenção vai entrar. Então, literalmente, seria assim: se eu tenho um parafuso, qual é a chave que pode manusear esse parafuso? Ou seja, que vai encaixar exatamente ali para fazer aquele giro, para fazer aquele movimento.
Então, uma boa intervenção pedagógica, ela começa quando eu tenho uma boa avaliação diagnóstica. Se eu tenho uma boa avaliação diagnóstica em matemática, pego o meu aluno e percebo que o meu aluno não tem o conceito de quantidade. Conceito de quantidade. Não estou falando conceito de número. Se o meu aluno não tem o conceito de quantidade, 1, 2, 3, 4, 5, isso a minha avaliação diagnóstica me mostrou. Se ele não tem esse conceito de quantidade, o que ele não consegue fazer a partir daí? Se ele não domina, como está lá na teoria, né? Piaget dizia assim, todo aprendizado começa no domínio do conceito. Olha que interessante, todo aprendizado começa no domínio do conceito. Quando então uma criança domina um conceito, dali advém outro e outro e outros e outros, e assim nós vamos gradativamente, empiricamente, nós vamos interconectando os saberes, e o nome disso é aprendizagem. Então, se o aluno não tem, por meio da minha avaliação diagnóstica, aquele conceito que é o conceito de quantidade, e aí sim faz sentido eu pensar, a minha intervenção precisa ajudá-lo nesta dificuldade. Este é o ponto focal que eu devo atingir com a minha intervenção pedagógica. No entanto, aí que começam os erros de uma intervenção pedagógica. Vamos pensar num aluno que tem dificuldade em linguagem gráfica, letras e números, escrever e fazer números. Se esse aluno tem uma dificuldade de quantidade, lá de estabelecer quantidade, a minha intervenção pedagógica precisa vir num campo de linguagem que vai facilitar ele aprender. Vamos recordar o que são linguagens. Eu tenho uma linguagem oral, falar, explicar, declamar. Vai adiantar eu explicar para esse aluno um dia inteiro o que é quantidade? Ele vai resolver isso? Ou seja, essa intervenção daria conta dele absorver o conceito de quantidade? Sim ou não? Linguagem gráfica, se eu ficar fazendo continhas, se eu ficar fazendo algoritmos, se eu ficar desenhando com ele, escrevendo, será que essa intervenção é adequada para ele conseguir absorver o conceito de quantidade? Terceira linguagem, linguagem pictórica, desenhos, imagens, representações. Será que se eu ficar fazendo desenhos, será que se eu ficar trabalhando com formas, essa intervenção é adequada para ele superar aquela dificuldade do conceito de quantidade? Quarto sistema de linguagem, uma linguagem sinestésica, manipuláveis, blocos, carocinho de feijão, de arroz, ábaco, material dourado. Será que essa intervenção é adequada para que ele possa superar a dificuldade no conceito de quantidade? Enfim, eu estou mostrando que pelo menos no meu exemplo aqui, eu mostrei 4 exemplos de 4 linguagens diferentes, e as 4 linguagens diferentes, todas elas me permitem intervenção pedagógica. No entanto, por mais que as 4 possam ser chamadas de intervenções pedagógicas, pode ser que o meu aluno só tenha condição de absorver, de perceber e de ampliar o horizonte dele de aprendizagem por um campo de linguagem, ou pode ser que ele tenha pelos 4, ou pode ser que ele não tenha por nenhuma dessas linguagens. Aí eu terei que ir para outras linguagens, como o corpo, por exemplo, mas aquelas 4 linguagens, aquelas 4 intervenções que eu usei não surtiram efeito. Vamos só lembrar que todos são capazes de aprender. Portanto, para todo tipo de aluno, haverá um tipo de intervenção pedagógica adequado. Só que esse tipo de intervenção pedagógica nós não dominamos, nós não sabemos qual é que vai ser a mais adequada. Por isso que há de se ter paciência, persistência e delicadeza nesse processo de intervenção pedagógica. Já que eu localizei uma dificuldade, qual é a linguagem e, portanto, qual é a intervenção pedagógica adequada para a superação daquela dificuldade naquele conceito? Se isso não for pensado, se isso não for uma atitude pedagógica
do educador, o coordenador pedagógico não vai conseguir imprimir aprendizagem nesse aluno ou nesse grupo de alunos, porque as dificuldades de aprendizagem vão surgindo numa sala de aula ininterruptamente, e essas dificuldades de aprendizagem precisam orientar o educador sobre a tomada de atitude em relação às intervenções pedagógicas. Se ele não tem essa consciência, não tem aprendizagem e, portanto, não tem escola. Pensa nisso e não esquece do que eu estou sempre dizendo. Educar é um ato de persistir com delicadeza.